Ao longo da história, a humanidade descobriu ruínas impressionantes, cidades perdidas, tumbas milenares e artefatos que ainda hoje nos deixam com mais perguntas do que respostas. Mas nem todos os sítios arqueológicos estão abertos ao público. Alguns permanecem totalmente proibidos, guardados por causa de sua fragilidade, risco, contexto político ou até mistérios ainda não resolvidos. Hoje vamos te levar em uma jornada por 20 sítios arqueológicos proibidos. Número 1. A casa ancestral feita de ossos de mamute. Rússia. Há cerca de 25 mil anos, um grupo de humanos caçava mamutes na região da atual Rússia. Eles usavam a carne como alimento, as peles para se aquecer e os ossos para construir casas. No sítio arqueológico de Kostenki, foi descoberta uma dessas estruturas feitas com mais de 60 ossadas de mamute, em formato circular, medindo 11 metros de diâmetro. Apesar de os cientistas ainda não saberem com certeza qual era a função exata dessa construção, acredita-se que ela poderia ser mais do que um simples abrigo. Talvez um espaço cerimonial ou com valor espiritual. Os primeiros registros de restos de mamute no local datam de 1703, mencionados pelo artista e viajante holandês Cornelis de Bruyne. Ele escreveu que um imperador acreditava que aqueles restos pertenciam a elefantes vistos por Alexandre, o Grande. Além de ossos de mamute, foram usados ossos de lobos, cavalos, ursos, renas e raposas do Ártico. Número 2. A pirâmide acústica de Chichén Itzá, México. A antiga cidade maia de Chichén Itzá é famosa por sua arquitetura avançada. Uma de suas construções mais fascinantes é o Templo de Kukulcán, onde, durante os equinócios, uma sombra em forma de serpente desliza pelos degraus da pirâmide. Um espetáculo visual impressionante. Mas esse templo esconde um segredo ainda mais curioso. Quando os visitantes batem palmas na base da escadaria, um eco específico ressoa no ar. E não é qualquer eco. O som se assemelha ao canto do Quetzal, um pássaro sagrado para os maias, com penas verdes e vermelhas vibrantes. Durante cerimônias, sacerdotes batiam palmas de frente para a pirâmide para invocar o som do Quetzal. Ao se virarem para o templo dos guerreiros, o som produzido se tornava mais grave, como se viesse da própria pedra. Os maias acreditavam que esses sons eram a própria voz do deus Kukulcán. Para eles, o Quetzal simbolizava a luz, a bondade e a nobreza. Suas penas decoravam os cocares dos governantes. Número 3. O Nilo perdido e a engenharia das pirâmides. Egito. Estudos recentes sugerem que as pirâmides do Egito foram construídas ao longo de um antigo braço desaparecido do rio Nilo. Esse canal, agora seco, pode explicar como os materiais de construção foram transportados até locais como o Complexo de Gizé. Chamado de Ramo Aramat, que significa pirâmide em árabe, esse braço do Nilo tinha aproximadamente 63 quilômetros de extensão e mais de 600 metros de largura. O canal foi coberto com o passar do tempo pelo avanço do deserto e pela agricultura intensiva. Hoje, as pirâmides estão a quilômetros da margem do Nilo, mas antigamente havia estradas que ligavam os templos diretamente ao rio. Essa região era, há cerca de 6 mil anos, uma zona rica em pântanos e planícies aluviais. Cenário ideal para o surgimento do Antigo Império, por volta de 2686 a.C. Número 4. Aaru, o paraíso eterno do Antigo Egito. A crença em Aaru, ou os campos de juncos, era central na visão egípcia da vida após a morte. Esse paraíso verde e fértil era onde os mortos justos iriam descansar eternamente. A entrada em Aaru dependia de um julgamento. O coração do morto era pesado contra a pena da verdade da deusa Maat. Se fosse considerado puro, o espírito passava por rituais funerários complexos, com objetos e encantamentos retirados do livro dos mortos, uma coletânea de textos e imagens que orientava o defunto até seu destino final. Aaru representava mais do que um lugar. Era a promessa de paz eterna e felicidade. Na filosofia moderna e até na ficção, Aaru é reinterpretado como uma energia primordial, anterior ao universo, origem de toda a vida. As tumbas egípcias continuam revelando fragmentos dessa crença profunda. Número 5. O Arco Mongol da Muralha da China. Um enigma estratégico. Muita gente imagina a Grande Muralha da China como uma linha contínua. Na verdade, trata-se de várias seções, construídas ao longo de 2 milênios, com interrupções e sobreposições. Uma parte menos conhecida é o chamado Arco Mongol, que pode ter sido mais uma zona de controle do que uma defesa real.
Estudos arqueológicos mostram que muitas aberturas no muro não foram destruídas. Elas simplesmente nunca foram construídas, resultado de pressa na construção diante da ameaça iminente de Gengis Khan. O arco mongol se estende do norte da China até a Mongólia e foi erguido entre os séculos X e XI, antes da famosa seção da dinastia Ming. Ao contrário do muro Ming, o arco mongol era feito com terra compactada e, em alguns trechos, bastava uma vala para servir de barreira. Registros de cerca de 1200 d.C., pouco antes da invasão mongol, falam da corrida para construir essa defesa. Número 6. A enigmática Pedra de Dayton, Estados Unidos. A Pedra de Dayton é uma enorme rocha situada no rio Taunton, em Massachusetts, famosa por suas inscrições misteriosas que intrigam arqueólogos e historiadores há séculos. Com cerca de 3 a 3,5 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e pesando aproximadamente 40 toneladas, essa rocha foi registrada pela primeira vez em 1680 pelo reverendo John Danforth. As inscrições foram atribuídas a diversos povos ao longo dos anos: tribos indígenas norte-americanas, exploradores portugueses, fenícios e até colonos nórdicos. Em 1963, a pedra foi removida de seu local original e levada para preservação num museu no Parque Estadual Dayton Rock. Uma das teorias mais populares é a de que os símbolos tenham sido criados por vikings, proposta pelo historiador dinamarquês Carl Christian Haffen, na década de 1830. Ele relacionou os sinais às sagas nórdicas, citando inclusive assentamentos em L'Anse-aux-Meadows, no Canadá. Se forem de origem indígena, as inscrições podem representar mitos tribais, crenças espirituais ou até delimitações territoriais. Alguns ainda acreditam que sejam mensagens divinas ou símbolos de sabedoria ancestral. Número 7. O misterioso cavalo branco de Uffington, Inglaterra. No topo das colinas de White Horse Hill, em Oxfordshire, fica o cavalo branco de Uffington, uma figura imensa esculpida com giz branco que se destaca no relevo. Com cerca de 110 metros de comprimento e 40 metros de altura, é considerado o mais antigo geoglifo em giz da Grã-Bretanha. Acredita-se que foi criado há mais de 3.000 anos, no final da Idade do Bronze. O maior mistério está em sua origem. Quem o fez e por quê? Uma teoria sugere que o cavalo era símbolo tribal, possivelmente ligado aos habitantes do castelo de Uffington, que fica próximo. Outra hipótese é que a figura tivesse ligação com a deusa Epona, divindade celta protetora de cavalos e cavaleiros. No início, alguns estudiosos pensavam que o cavalo tinha sido feito no período anglo-saxão como celebração de vitórias do rei Alfredo contra os dinamarqueses. Mas datações mais recentes indicam que ele foi criado entre 1250 e 850 a.C., sugerindo um passado ainda mais remoto. Número 8. O paradeiro perdido de Alexandre, o Grande. Egito. O túmulo de Alexandre, o Grande, é um dos maiores mistérios não resolvidos da arqueologia. Após sua morte em 323 a.C., seu corpo foi levado para Mênfis, no Egito, e depois para Alexandria, onde virou um local sagrado. Figuras importantes da história, como Júlio César, visitaram a tumba para prestar homenagens. Com o tempo, porém, sua localização foi completamente perdida. A arqueóloga Calliope Papacosta dedicou mais de 20 anos escavando jardins em Alexandria, principalmente no bairro de Chalalat, em busca de pistas. Em uma dessas escavações, foi encontrado um sarcófago de granito preto, o que gerou especulações sobre uma possível ligação com Alexandre. Mas as dificuldades de escavação e a conservação precária impedem conclusões definitivas. Uma teoria afirma que seus restos mortais foram renomeados como os de São Marcos, o Evangelista, e a tumba transformada em igreja no ano de 392 d.C. Outros dizem que os restos foram roubados em 828 d.C. Número 9. O controverso. Império Tártaro. Teoria proibida da história. A teoria do Império Tártaro sugere que existiu uma civilização avançada e global que teria sido propositalmente apagada dos registros históricos. Segundo os defensores dessa ideia, construções como as pirâmides do Egito e até o Capitólio dos Estados Unidos teriam sido erguidas por essa civilização e seriam muito mais antigas do que se acredita. O Império Tártaro, dizem eles, era altamente tecnológico, pacífico e realizava façanhas de engenharia superiores.
A manipulação dos registros históricos teria sido feita para esconder o legado dessa civilização. Termos como reescrever a Europa com a Tartária referem-se à ideia de que toda a história europeia precisaria ser reinterpretada sob essa nova ótica. Arquiteturas similares em diferentes regiões do mundo são usadas como argumento para essa teoria, que é amplamente rejeitada por historiadores acadêmicos, mas continua crescendo entre grupos que questionam a narrativa oficial da história. Número 10. As pegadas humanoides mais antigas da história, Grécia. As pegadas mais antigas atribuídas a um ancestral humano podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre a origem da nossa espécie. Em 2002, um grupo de cientistas encontrou na ilha de Creta, na Grécia, um conjunto impressionante de pegadas fossilizadas. Inicialmente, essas marcas foram datadas em cerca de 5.700.000 anos, o que já as tornava incrivelmente antigas. Mas estudos mais recentes, publicados em 2017, aumentaram ainda mais esse número, estimando que as pegadas podem ter 6.050.000 anos, sendo assim, mais velhas do que se imaginava. Foram identificadas 50 pegadas no total, todas atribuídas a uma criatura bípede que poderia ter sido o Graecopithecus freyberghi, um possível ancestral humano descoberto em 1944 e conhecido pelo apelido de Graeco. Isso representa um enorme desafio às teorias tradicionais que apontam a África como o berço exclusivo da humanidade, indicando que talvez a região do Mediterrâneo também tenha tido um papel fundamental no desenvolvimento humano inicial. As pegadas mostram características claras de um ser bípede, com 5 dedos, sem garras, com o dedão paralelo aos outros e uma estrutura de planta bem definida, similar à de humanos modernos. Número 11. A tumba misteriosa da Imperatriz Viúva Cixi, China. A poderosa Imperatriz Viúva Cixi, figura dominante do final da dinastia Qing na China, deixou um legado envolto em riqueza, mistério e, segundo algumas crenças, até maldições. Ela governou de forma indireta, mas extremamente influente, por décadas, até sua morte em 1908. Após seu falecimento, foi enterrada nas chamadas Tumbas Orientais Qing, localizadas na província de Hebei, um vasto e complexo sítio funerário que também abriga as tumbas de 5 imperadores, 15 imperatrizes e várias concubinas da corte imperial. O mausoléu de Cixi é um reflexo de sua grandeza e importância política, ricamente decorado com símbolos e elementos arquitetônicos típicos da tradição imperial chinesa. No entanto, a paz de sua sepultura foi abruptamente interrompida em 1928, quando soldados sob o comando do senhor da guerra Sun Jianyin invadiram e saquearam o túmulo, causando destruição significativa e a perda de inúmeros artefatos inestimáveis. Há ainda histórias que envolvem rituais espirituais realizados após sua morte. Uma das lendas diz que um edifício próximo ao portão leste da Cidade Proibida foi incendiado como parte de um ritual destinado a garantir que a imperatriz tivesse uma vida melhor no além. Além disso, fala-se de uma maldição lançada sobre aqueles que perturbassem seu túmulo. De acordo com a lenda, qualquer um que ousasse violar seu descanso eterno sofreria consequências terríveis, como infortúnios ou mortes misteriosas, o que contribui para o fascínio contínuo que envolve sua história. A enigmática Caverna Sandia, Estados Unidos. Localizada a cerca de 2.300 metros de altitude, nas Montanhas Sandia, no Novo México, a Caverna Sandia é um dos sítios arqueológicos mais controversos da América do Norte. Descoberta na década de 1930, ela ganhou fama com as escavações do arqueólogo Frank Heben. Heben afirmou ter encontrado evidências de ocupação humana com 25.000 anos de antiguidade, incluindo ferramentas de pedra, pontas de projéteis, ossos de mamutes, bisões e camadas de carvão de antigas fogueiras. Um dos achados mais polêmicos foi a chamada Ponta Sandia, que ele atribuiu a uma cultura anterior à de Clovis, considerada a mais antiga da América. No entanto, estudos modernos de datação não conseguiram confirmar a idade extrema proposta por Heben. Nenhum outro local com vestígios da cultura sandia foi encontrado, o que torna essa caverna uma verdadeira anomalia arqueológica envolta em debate. O Carnix, a trombeta de guerra dos celtas. O Carnix era um instrumento de sopro usado pelos celtas entre 300 a.C. e 200 d.C.
Classificado como uma trombeta de guerra, ele era tocado em pé e tinha uma extremidade em forma de cabeça de animal, geralmente um javali. Durante batalhas e cerimônias, o Carnix emitia um som profundo, alto e perturbador, feito para assustar os inimigos e inspirar os guerreiros. Era fabricado com bronze e podia ser ouvido a longas distâncias. Escavações realizadas em 2004 revelaram vários exemplares desse instrumento, provando seu uso disseminado entre tribos celtas da Gália, atual França, Grã-Bretanha e outras partes da Europa. Além de instrumento musical, o Carnix simbolizava poder, espiritualidade e guerra. Provavelmente era tocado por druidas, guerreiros ou músicos cerimoniais, tanto em contextos religiosos quanto militares. O Mural do Xamã Branco, Estados Unidos. Nas terras do Canyon Lower Pecos, no Texas, encontra-se o Mural do Xamã Branco, uma das pinturas rupestres mais complexas da América do Norte. Criada há cerca de 4.000 anos por antigos caçadores-coletores, ela cobre aproximadamente 8 metros de largura e fica num abrigo de calcário com vista para o rio Pecos. Feita com pigmentos vermelhos, amarelos, brancos e pretos, obtidos de minerais naturais, a obra representa figuras humanas, animais e elementos abstratos em uma narrativa dinâmica. No centro está a figura conhecida como o Xamã Branco, um possível guia espiritual com membros alongados e traços exagerados, aparentemente em comunicação com seres sobrenaturais. Pesquisadores acreditam que o mural ilustra mitos da criação da cultura do rio Pecos. As figuras podem representar deuses, espíritos ancestrais ou símbolos cósmicos usados em rituais espirituais. A Capela de Roslin e os Mistérios Templários, Escócia. A Capela de Roslin, situada perto de Edimburgo, na Escócia, é famosa tanto por sua beleza arquitetônica quanto pelos mistérios que a cercam. Construída no século XV por William Sinclair, ela se tornou o foco de inúmeras teorias, especialmente sua suposta ligação com os Cavaleiros Templários. A popularidade dessas teorias foi reforçada por livros como O Código da Vinci. Há quem diga que os Templários esconderam tesouros sagrados sob a capela, incluindo o Santo Graal. Outras teorias sugerem a existência de criptas secretas sob seus alicerces, ainda não exploradas. As esculturas e símbolos esculpidos nas paredes da capela alimentam essas ideias, com supostas referências à maçonaria e ao ocultismo. O enigmático Cânion de Chaco, Estados Unidos. O Cânion de Chaco, no noroeste do Novo México, é um dos sítios arqueológicos mais importantes da antiga cultura pueblo. Entre os anos 850 e 1250 d.C., ele serviu como centro cerimonial, político e comercial para os povos ancestrais. O local abriga grandes edifícios de vários andares e estruturas cerimoniais conhecidas como kivas, todas erguidas com impressionante precisão arquitetônica. Um dos mistérios mais fascinantes do local é seu alinhamento com eventos astronômicos. Muitas das construções estão posicionadas conforme os solstícios e os ciclos lunares. Estudos mostram que os habitantes de Chaco tinham conhecimento profundo dos astros e integravam esse saber em sua arquitetura. Isso reforça a ideia de que o Canyon era um local sagrado e de grande importância espiritual para os povos ancestrais. Qual desses sítios arqueológicos proibidos você mais gostaria de visitar? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!